Agora nós vamos falar sobre doenças benignas das pregas vocais. Vou citar as mais comuns, né, detalhe por detalhe para a gente entender. Vamos começar por nódulos, certo? Os nódulos são lesões de massa, importante gravar essa questão de lesões de massa, localizadas na borda livre das pregas vocais, das duas pregas vocais, normalmente na junção dos terços anterior e médio e na metade da porção membranosa das pregas vocais. Pólipos são lesões exofídicas, certo? Eles estão para fora, unilaterais, lembra? Nódulos são bilaterais, também de borda livre na metade anterior da porção membranosa das pregas vocais. Edema de Raynaud, que é um processo inflamatório crônico em que existe uma desorganização da lâmina própria da prega vocal. Como vocês conseguem ver na imagem, pega toda a prega vocal. Papilomatose respiratória recorrente. Ela tem uma etiologia viral, pode acometer qualquer área do trato digestivo e normalmente o que você vai ver são papilomas escamosos múltiplos e recorrentes. Você tira, ele volta. Certo? E as chamadas alterações estruturais mínimas. Interessante a gente citar aqui que quem criou esse termo foi um brasileiro, um laringologista respeitado no mundo inteiro, que é o Dr. Paulo Pontes, certo? E que lançou essa classificação. São chamadas pequenas alterações na configuração laríngea. Essas alterações estruturais mínimas podem ser divididas em variações anatômicas, malformações menores e aquelas que têm apenas impacto na voz, certo? Como que a gente observa? Quais são essas alterações? São a simetria laríngea, o desvio de proporção glótica e as chamadas alterações estruturais de cobertura, que são o que a gente vai falar. Eu coloquei aqui, acho importante a gente entender que a alteração estrutural de cobertura está dentro de uma classificação mais ampla que é a alteração estrutural mínima. A primeira alteração estrutural de cobertura é o sulco vocal. A gente consegue ver na foto, certo? Próximo seria o cisto epidermoide, né? E a ponte mucosa, como a gente consegue ver aí na ponte. É difícil você fazer um diagnóstico de ponte mucosa no consultório, no vídeo. É uma sorte assim que você tem às vezes de pegar essa movimentação. Mais frequente é dentro do centro cirúrgico durante a palpação, certo? Lembrar das chamadas vasculodigenesias, certo? Dos microebs ou microdiafragmas, você consegue ver ali na comissura anterior, certo? Vamos falar sobre epidemiologia dos nódulos. A lesão vocal benigna mais comum são os nódulos, né? A prevalência geral, quando a gente pega todo mundo, é de 1,49%. Só que no subgrupo dos profissionais da voz, a incidência é maior. E corresponde a 15 a 35%, né, quando você pega o subgrupo dos pacientes com disfonia. É mais frequente em anota aí. Não, pode começar? É porque eu fui colocando patologia por patologia. Vamos falar agora sobre pólipos. Pólipo é uma doença fonotraumática mais frequente em adultos do sexo masculino, certo? A incidência é maior entre 30 e 45 anos. Edema de Raynaud, entre 40 e 50 anos, mais comum no sexo feminino. Esse dado é questionável, porque o paciente que tem edema de Raynaud, ele fica com a voz grave, aveludada, e isso é aceitável no homem. Então, existe na literatura informações que sugerem que a incidência seria a mesma, mas que só o paciente do sexo feminino, só a mulher é que procura tratamento. Porque não é raro essas pacientes chegarem no consultório falando que a voz delas ao telefone foi confundida com a voz do marido, do irmão.
Papilomatose respiratória recorrente. É a principal causa de neoplasia benigna da laringe, certo? Normalmente pega pregas vocais e subglote, né? Geralmente pega crianças e adultos até 30 anos de idade e é a segunda causa de disfonia na infância. Etiologia. Quando a gente vai falar dessas lesões, a gente tenta dividir para você poder pegar o diagnóstico na história, né, e entender em lesões fonotraumáticas. Primeiro, lesões fonotraumáticas agudas, lesões fonotraumáticas crônicas. Lesão fonotraumática aguda, pólipo vocal. Lembra que é mais comum em homem? O homem foi lá torcer, gritou, pá, ficou rouco. Certo? Lesões fonotraumáticas crônicas. Nódulos. Mulher, conversa demais, professora, nódulo. E o edema de Reinke, normalmente associado ao tabagismo. Os pacientes com papilomatose respiratória recorrente é um quadro infeccioso, normalmente HPV 6 e 11. E suspeita-se que a transmissão tenha acontecido no canal do parto, apesar de existirem pacientes que nasceram por cesariana, por parto cesáreo e apresentarem essa polipose, certo? Pólipos. Os pólipos, eles podem ser classificados em mucosos, certo? E angiomatosos. Os mucosos, eles podem ser divididos em gelatinosos e fibrosos, certo? Uma outra classificação que existe é de céssio e pediculado. Para título de cirurgia, os pediculados são sempre mais fáceis de serem retirados. O edema de Reinke, ele pode ser classificado de acordo com o grau, né? É classificado em grau 1, se existe um contato na porção anterior das pregas vocais. Grau 2, se o contato está nos terços anterior e médios. E grau 3, se existe um contato em toda a porção membranosa. A papilomatose pode ser classificada em forma juvenil e adulta, né? E as alterações estruturais mínimas são classificadas em assimetria de laringe, desvio de proporção e alteração estrutural mínima de cobertura. A alteração estrutural mínima de cobertura é sulco, cisto epidermoide, ponte, vasculodigenesia, microebe ou microdiafragma e as indiferenciadas, que você não consegue classificar. O sulco, importante, ele pode ainda ter 3 classificações. Estria, que ainda pode ser maior ou menor, bolsa e o sulco oculto. Obrigada.